irmãos, a graça e a paz. Louvado seja o Senhor. Vamos abrir no capítulo número 6 da Epístola aos Hebreus. Nós vamos ler a partir do verso 4 até o final do capítulo. Em Hebreus capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhe é superior. E o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros das promessas a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Oremos rapidamente por esse texto, pelas nossas vidas e também pelos nossos irmãos que estão acompanhando online ou posteriormente. Oremos. Pai bondoso, rico em misericórdia e graça, rogamos ao Senhor a tua bênção, Senhor, sobre a ministração desse texto. Que teu Espírito, ó Pai, possa utilizá-lo, ó Pai, para edificação da tua igreja, para exortação, ó Senhor, daqueles que se encontram indolentes, para edificação, Senhor, e fortalecimento daqueles que estão, ó Deus, em provação, ajudando-os, ó Senhor, a permanecer firme diante de Ti e perseverando até o fim, no nome de Jesus. Amém. Semana passada, os tópicos que ficaram para nós apresentados, rapidamente, só uma pequena revisão, nós falamos sobre essa porção que é o capítulo 6, que é um pequeno interlúdio, é um intervalo para o tema
um dos temas principais da carta, que é o sacerdócio de Cristo, pela ordem de Melquisedeque. E ele inicia esse interlúdio, esse intervalo, com uma exortação muito clara, que essa exortação vem desde o capítulo 5, a partir do verso número 11. E essa exortação vai nos apresentar uma necessidade que a igreja precisa ter de um crescimento espiritual e de uma vida em santificação, tendo em vista que esse processo é para aqueles que foram regenerados, para aqueles que foram alcançados pelo Senhor. Tendo em vista que no meio desse crescimento e dessa obra de santificação da qual o cristão é participante, pois é uma ação de Deus juntamente com uma evolução, um desejo, um deixar que o crente dá para que o Espírito Santo tome morada e governo na sua vida, e cada vez mais que se deixamos a viver, a andar no Espírito, com certeza nós não iremos retroceder nem permanecer em obras da carne. Então, tendo esse cuidado de progredirmos em fé, não viemos a retroceder, mas sempre crescer, fomos exortados também a não permanecermos no comodismo. Tendo em vista, como é dito aí, que a vida cristã é uma busca incessante, é uma corrida para a perfeição. Paulo fala que a nossa perfeição é Cristo. E precisamos observar que existe a possibilidade de que aqueles que, mesmo tendo e andando com Cristo, ouvindo a sua palavra, semelhante a alguns discípulos, eles retrocederam. Isso está bem patente à nossa memória de discípulos que retrocederam. Judas foi um desses. Judas esteve com Jesus, viu os seus milagres, andou com ele, pregou o evangelho no envio dos discípulos, ele também foi, mas mesmo assim retrocedeu. Pedro também negou a Jesus, retrocedeu. A diferença entre Pedro e Judas é que no coração de Judas nasceu remorso, mas no de Pedro, arrependimento. E há uma grande distinção entre remorso e arrependimento. Então, caminhando para o que é para nós proposto a partir desta data, deste dia, nós iremos começar com uma pergunta, que é o que norteia o estudo dessa manhã, que vai do verso 4 até o verso 8. O crente, ele pode cair da graça? O crente, ele pode deixar de crer em Jesus e começar a crer em uma outra coisa? Essa indagação é um calo no pé de muitas pessoas, pois existe de fato uma dificuldade de nós conseguirmos compreender o que o autor aos Hebreus quer nos falar a partir do texto que nós lemos. Então, tendo em vista que os exemplos da qual nós já temos aprendido, de que Jesus é a palavra última e definitiva de Deus, da qual Deus o utiliza como esse mensageiro, pois ele traz a mensagem de Deus e ele é a própria mensagem de Deus. Ele que é superior à mensagem que Deus deu aos pais, pelos profetas, através dos anjos. Cristo é superior a Moisés, sendo legislador. Cristo é superior a Josué, como guia até a terra prometida. Cristo é superior a Arão, como sumo sacerdote do povo. Arão não consegue representar fielmente ao povo de Deus, mas Cristo sim, pois ele é superior a todos esses em pessoa e obra. A partir daí, aqueles que mantêm firme a sua fé na pessoa do Senhor Jesus, eles precisam permanecer fiéis ao seu senhorio. Pois aqueles que um dia vierem a retroceder, negarem o senhorio de Jesus, nós vamos perceber pelo texto da carta aos Hebreus, que é impossível que esses sejam alcançados mais uma vez. Então, a partir do verso 4, nós vamos tentar responder essa pergunta. O crente pode cair da graça? Tendo em vista que a graça é um dom, é um favor, que não era digno de nós recebermos,
e Deus de forma gratuita nos oferta através do seu Filho. E se Deus nos oferta gratuitamente algo de tamanha riqueza, e nós rejeitamos o único meio da qual Deus nos deu para alcançarmos salvação, como poderá nós, rejeitando o único meio, alcançarmos salvação? Essa é a questão. Porque o cerne desse problema que se encontra diante de nós agora, não é Deus rejeitar o pecador, é o pecador rejeitar a Deus. Essa é a questão. Todo pecador se encontra diante de Deus de forma alienada, rebelde, constantemente em guerra e luta contra Deus. Ele não ama Deus, ele rejeita Deus, ele não quer saber de Deus. E tendo em vista essa pequena introdução, eu queria começar nesse primeiro ponto citando os 5 pontos cruciais do conceito da teologia reformada, que irmãos, após a Idade Média, reunidos em uma reunião, em uma grande assembleia, lá na Holanda, eles concluíram esses conceitos, essas doutrinas que é apresentadas nas Escrituras, e é muito claro de nós observarmos elas em vários textos. Eu não irei citar, eu irei apenas apresentar a vocês, porque um desses pontos é o que nós iremos tratar agora nessa manhã. O primeiro é a depravação total do homem. É entendido por muitos teólogos da fé reformada que o homem, ao nascer, ele nasce totalmente depravado. Ele se encontra diante de Deus por conta do pecado que já nasce com ele, indigno de chegar à sua presença, e ele não tem competência moral de ir a Deus e tentar agradar a Deus, pois o pecado maculou o seu estado natural. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, agora por conta do pecado, ele tem uma mancha grave na sua alma. E lembrem-se que assim como um sacrifício que é ofertado a Deus, o cordeiro precisava ser totalmente puro, nós não podemos nos ofertar diante de Deus como sacrifício, pois existe uma mancha em nós. Essa mancha só poderá ser limpa através da obra de Cristo na cruz. Tamanha depravação é evidenciada diante de nós todos os dias. Todos nós temos testemunhos diante de nós, nas mídias, na internet, de homens e mulheres com a vida totalmente deplorável. E perceba que esse estilo de vida não é um estilo de vida que foi imposto a eles, nasce no coração deles. Desde uma criança bem pequenininha, que você, ao ver que ela esconde um chocolate que não foi permitido comer, ou quando ela mente, aí está o pecado. Quem foi que ensinou uma criança a mentir? O pecado. O pecado, irmãos, é tão sagaz que ele fez com que a única possibilidade de pagá-lo fosse Deus enviar o seu único filho, derramar o sangue dele naquela cruz para pagar pelo pecado. Tão drástico é o pecado que depravou o homem por completo. Sendo assim, tendo toda essa depravação em toda a descendência de Adão, Deus, de forma incondicional, de uma forma que não havia em ninguém nenhuma possibilidade de agradá-lo, nem nada que ele pudesse olhar e pudesse absorver para si, Deus escolhe um grupo de pessoas dentre todas essas que são condenáveis. Esse é o segundo ponto da fé reformada, é a eleição incondicional, onde Deus escolhe os seus sem nenhuma condição. Eles não fizeram nada ou deixaram de fazer alguma coisa para que Deus os escolha. E essa escolha é uma escolha eterna, antes da fundação do mundo. Para esses, Deus enviou o seu Filho para pagar os seus pecados. E por isso houve para eles uma expiação de seus pecados. Por isso que a expiação é limitada, pois ela é exclusiva a esses a quem Deus escolheu.
E por que Deus, ao invés de escolher um grupinho só, não escolheu a todos? Ele não é um Deus grande e amoroso? Irmãos, se Deus escolhesse a todos e perdoasse a todos, Ele continuaria sendo Deus. Pois Ele faz o que Ele quer. Essa é a questão. Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E essa é a tamanha graça do nosso Deus. Pois para os condenáveis, Ele continua sendo Deus justo. E naquele grande dia, os condenados levantarão as suas mãos e dirão: estás certo, estás correto no teu juízo. Eu sou digno de condenação. E aqueles a qual Deus escolheu desde antes da fundação do mundo também levantarão as suas mãos e dirão: estás certo, estás correto, a tua misericórdia me alcançou, porque na realidade eu merecia era ser condenado, mas através da expiação de Cristo na cruz, o pagamento pelo nosso pecado, a sua graça que foi a nós ofertada, essa graça tamanha que foi nos dada, que não éramos dignos, ela quando chega até nós e é apresentada pela pregação do Evangelho, ela é irresistível. Todos os que foram banhados na graça do Senhor Jesus, todos eles virão até Ele e se renderão a Ele, pois a graça de Deus é irresistível. Quem poderá ouvir a voz do Senhor? Os montes se fendem, a terra se muda de lugar, os mares se levantam a ouvir a sua voz. Qual das almas ouvirá a voz do Senhor e permanecerá de pé rebelde? Jamais! Todas as almas que ouvirem a sua voz se renderão a Ele, se dobrarão diante dEle, pois a sua graça é infindável, a sua graça é imutável, a sua graça é rica. A graça de Deus nos alcançou, irmãos, por isso estamos aqui. E estando nós inundados de tamanha graça, Deus nos concede mais uma grande riqueza, que é a perseverança final dos santos. Perceba os degraus que estamos subindo. Estávamos no lamaçal do pecado. E assim como o Senhor fala para Davi no Salmo 40, que nos tira do lamaçal do pecado e nos coloca em uma rocha firme, Ele nos tira desse estado de depravação. Ele nos escolhe mesmo nós estando nessa lama. Ele nos retira, Ele expia o nosso pecado, Ele paga o nosso pecado, Ele limpa a lama que está em nós. Ele nos concede uma pedra preciosa que é a sua graça, da qual nós agora iremos andar com ela nas nossas mãos. E tamanha obra fará com que nós andemos firmes até o fim. Até o fim, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, que foram lavados pela expiação do sangue de Cristo, que foram eleitos antes da fundação do mundo, esses irão até o fim, firmes e fiéis. Esses 5 pontos são os pontos da doutrina reformada. E esse último ponto é o ponto da qual nós iremos nos apegar para tentar explanar essa porção do verso 4. A perseverança dos santos. O que é que diz a perseverança dos santos? Ela afirma que aqueles que verdadeiramente foram salvos, regenerados, nasceram de novo, jamais cairão desse estado de graça. Vamos abrir em João capítulo 10, verso 28 e 29. Outra pessoa abre em Filipenses capítulo 1, verso 6. E outra pessoa pode abrir em 1 Pedro capítulo 1, do 3 ao 5. Aí assim que você encontrar, você pode ler, não precisa ser na ordem, certo? Não tem problema.
Amém. Ninguém, pois, poderá arrebatar da mão do meu Pai, porque Ele é maior do que todos. A perseverança dos santos não está garantida naqueles que estão andando perseverando, mas é garantida por Deus, porque foi Deus que começou essa obra. Filipenses 1:6. Aleluia. Ele irá completar essa obra. É Deus que fará tamanha obra. Tendo em vista que desses 5 pontos, da qual nós estamos observando, depravação total do homem, eleição incondicional, expiação limitada e graça irresistível, nós já estamos no 5º ponto, pois Deus já, nascidos nós depravados, Deus já tinha nos escolhido antes do nosso nascimento. Antes do haja luz, antes da criação de todas as coisas, Deus já nos conhecia, já nos via. O projeto de Deus expiar os nossos pecados já existia na eternidade. Tamanha graça já estava ofertada a nós, antes mesmo de existirmos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 5. Aleluia. Bendito seja Deus. Pedro inicia, após o seu epílogo, já com louvor ao Senhor. Bendito seja Deus, porque Ele nos regenerou. Se não fosse Deus, eu permanecia ainda morto, depravado. Pois ao ouvir a pregação do Evangelho foi que esses pontos começaram a ser evidenciados em minha vida. Então, irmãos, tendo em vista que tamanha perseverança acontecerá na vida dos santos, pois é Deus que garante isso, para quê? Para pessoas que, após terem conhecido a Deus e as verdades do Evangelho, negam conscientemente a Jesus e voltam atrás, de fato, não existe mais possibilidade para esses de arrependimento. Não há possibilidade, segundo o que diz aqui em Hebreus. Veja o verso 4 que lemos do capítulo 6. É impossível, pois, olha o termo que ele utiliza. Essa palavra impossível, ela não deixa margem para nenhuma outra interpretação, nenhum outro enfoque. Ninguém pode chegar diante dessa palavra e dizer, não, existe ainda uma outra circunstância, um outro meio. Não há. É impossível. É impossível que aqueles que foram... Aí nós vamos ver agora o que é que seria, o que é que foi essas questões que esses participaram, que é impossível que eles retornem ao arrependimento. Na primeira carta de João, no capítulo número 2, e a carta de João fala muito acerca disso, tendo em vista que ele faz uma confrontação aos cristãos para que eles venham perceber se estão ou não debaixo da graça. Ele diz no verso de número 19 do capítulo 2 da sua primeira carta o seguinte: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto de nenhum deles é dos nossos. João, ao escrever essa porção, ele fala dos anticristos, aqueles que se opõem a Cristo, e todo aquele que se opõe a Cristo, ele é contra Cristo. O próprio Jesus diz que aquele que comigo numa junta,
espalha. Aquele que não está com Jesus, ele está contra Jesus. Não tem aquele que é do centro. Não existe. Ou você é favorável a Cristo, ou você crê em Cristo, ou você não crê em Cristo. Você acredita em alguma outra coisa. E esses que um dia provaram, esses que um dia estiveram do nosso meio e saíram, esses na realidade nunca foram dos nossos. Segundo João na sua carta capítulo 2, a partir do verso 19. Pois se tivessem sido dos nossos, permaneceriam conosco. Então, existe a possibilidade de que algumas pessoas, estando na comunidade cristã, participando de coisas inefáveis, provando dons, recebendo graças, até milagres, mesmo assim, por um grande e longo tempo, mesmo assim, eles podem negar a Cristo e saírem da comunidade cristã. E essa é o cerne da questão central da carta de Hebreus. O autor ele quer nos exortar a permanecer firmes, a progredirmos na fé e não tomarmos o mesmo exemplo daqueles que andaram com Moisés, daqueles que andaram com Josué, que retrocederam. E qual foi o pecado deles, irmãos? Segundo o capítulo número 2, foi a incredulidade. Então, é possível sim que alguém venha ter experiências religiosas, possa até se emocionar, possa até aparentar um profundo zelo por Deus, pela sua palavra, ter um bom conhecimento das Escrituras. É possível ter até apresentar dons que venham do Espírito, mas, todavia, não ser um nascido de Deus, não ser um regenerado, não ser um filho de Deus. E essa aqui é a interrogação que tem que ficar na sua mente. Eu estou provando tudo isso. Eu estou participando de tudo isso. Será que eu sou um filho de Deus? Você já se perguntou? Essa pergunta pode estar constantemente na mente de muitos irmãos. Pois existe essa possibilidade. O autor aos Hebreus ele não nega isso. E essa é justamente o calcanhar de Aquiles para muitos teólogos. Pois ao olhar para o texto eles fazem, não. Esses aí eles escolheram, eles decidiram não crer em Jesus. E aí está o argumento arminiano de que existe na capacidade humana uma capacidade de escolher ou não a Deus. E nós já vimos que é impossível que o homem escolha a Deus, estando ele num estado de depravação. Pois o pecado nunca se voltará para Deus. Ele sempre fugirá de Deus. Assim como as trevas fogem da luz, assim é o depravado, é o pecador diante de Deus. A não ser que ele seja iluminado por Deus. Então, o autor aos Hebreus, a partir do verso 4, vai citar 5 circunstâncias da qual esses que decaíram da graça poderão ter provado na comunidade. A primeira é que eles foram iluminados. Irmãos, estando nós numa noite assim bem escura, com a lua escura também, ou com nuvens, ou uma lua nova que é escura, né? A gente no meio do mato assim, nem estrelas no céu, que é difícil de se ter, totalmente no escuro. Se alguém acende uma vela, ou um fósforo, essa luzinha, ainda que pequena,
ela se difere totalmente da escuridão. Essa luz, que assim como diz o poeta Roberto Carlos, é Jesus. Jesus é a luz que veio ao mundo para iluminar a todo homem e crer nele. A luz está constantemente brilhando do próprio Jesus para nós. Mas possa ser que você queira se esconder dele. Essa é a questão. As pessoas, elas podem até entender o evangelho. A luz está na palavra do Senhor. É o próprio Cristo sendo anunciado a nós. E nós podemos rejeitar essa luz. Quando aqueles que estão aqui na comunidade e ouvem a exortação do Senhor e não dão ouvidos, não se rendem, não se dobram, esses estão querendo se esconder da luz de Deus. Pois assim como diz o apóstolo João, na sua carta, no capítulo número 1, no verso número 5, da qual, da parte dele, nós ouvimos uma mensagem, a mensagem é: Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Então, aquele que deseja comungar com esse Deus, tendo em vista que ele é luz, como poderei eu querer comungar com esse Deus e andar nas trevas? Eu faço de Deus mentiroso. Pois como eu terei comunhão com a luz e com as trevas ao mesmo tempo? Isso é impossível. Então eles podem até ter sido iluminados pela palavra do Senhor. Eles podem até ter provarem dos dons celestiais. Esse termo dom celestial, às vezes pode soar para nós como um dom vindo do Espírito, como Paulo apresenta para nós lá no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Mas aparenta que o autor aos Hebreus quer falar acerca desse dom celestial seria a participação na comunhão, ou seja, a ceia, certo? Possa ser que alguém que até tenha provado a ceia, tenha ceado, esteve diante da mesa do Senhor, assim como Judas, que ceou com Jesus, e comungou com os irmãos, provou desse dom celestial, mesmo assim, esse é capaz de negar Jesus e retroceder. Ainda que ele tenha sido participante do Espírito Santo. E essa participação da qual o autor dos Hebreus fala, perceba aí o verso de número 4 ainda. Foram iluminados e provaram dons celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo. Eles experimentaram operações do Espírito Santo. Eles viram orações sendo ouvidas. Eles viram outras pessoas sendo alcançadas pelo Espírito Santo através da pregação do Evangelho. E podem até tido eles mesmos sentido essa operação em seu coração, quando a palavra sendo pregada gerou nele um sentimento de tristeza. E esse sentimento de tristeza é chamado de remorso. Não sei se vocês se lembram, ou já viram, né? Olha uma braboleta aí, vô. Não sei se vocês se lembram daquela lágrima de crocodilo. Vocês sabem por que tem esse ditado? Ele está chorando lágrima de crocodilo. O jacaré, quando ele vai mastigar a sua presa, a força da sua mastigação é tão forte, que o músculo ativa uma glândulazinha que faz chorar. Aí toda vez que você está vendo um jacaré e começa a sair lágrima do olho dele, ele não está chorando porque está comendo, não. Ele está muito feliz. Muitos estão diante, às vezes, da igreja e choram. E gritam. E aparenta de forma tão assim um temor a Deus. Mas na realidade,
eles estão como os crocodilos. Externamente são crentes formidáveis, mas o Senhor os conhece. Eles podem ter provaram da boa palavra. Eles podem concordar com o que o pastor ensina. O pastor é crente mesmo, eu creio no que ele está dizendo. Eu creio no pastor, mas não creio no Deus do pastor. Eu creio que esse homem é um homem de Deus, mas eu não creio em Deus. Eu sou muito amigo do pastor, o que o pastor me mandar fazer eu faço. Mas o que o Deus do pastor me mandar, eu não vou fazer. Eles ouvem a palavra de Deus, mas permanecem ainda no erro, constantemente na prática do pecado, assim como diz o apóstolo João na sua carta. Eles podem até provarem dos poderes do mundo vindouro. O que é que seria isso, irmãos? Eles podem até ter sentido esperança do porvir, sentido a esperança da paz, da alegria que está proposta no futuro, uma alegria escatológica. Eles podem até estar esperando Jesus, cadê Jesus? E todo dia ficam olhando para as nuvens, cadê Jesus? Mas, irmãos, essas pessoas que provaram tudo isso, e todos nós estamos provando isso, mas o que irá de fato evidenciar que em nós não surgiu um sentimento de remorso, mas sim de arrependimento, e fomos gerados de Deus, é a perseverança. É a permanência firme no Senhor. Pois pode existir a possibilidade que esses venham a desistir. E a desistência é a evidência clara de que esses não nasceram de Deus. Desistir não é para os filhos de Deus. Você consegue perceber isso? Desistir, voltar atrás, não é uma evidência viva daqueles que creem em Deus. Lembram lá que depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, Deus fez um grande milagre. Abriu o mar, o povo passou com os pés sem lama nenhuma, enxuto. O povo passou. Quando chegou lá no outro lado, Miriam pegou um pandeiro e louvou o Senhor. E o povo louvou o Senhor. Passou 3 dias. Foi o que aconteceu? Moisés, o Senhor nos trouxe para o deserto para morrer de fome. Senhor. Lá a gente tinha cebola. Lá a gente tinha legumes. E aqui a gente está comendo pão. Um gosto velho de coentro. Todo dia é esse mesmo comer. Eu quero voltar para o Egito. Esses que reclamaram do Senhor, esses pereceram. Não creram que Deus iria suprir eles no deserto. Irmãos, vocês já passaram um dia de fome? Quem aqui já passou um dia de fome mesmo? Quem já passou aqui um dia de fome mesmo, assim? Eu passei um dia de fome. É bom ou é ruim? É ruim, né? Mas no outro dia não tinha que comer? Tinha. O Senhor nos prometeu que iria suprir as nossas necessidades, irmãos. Farinha com ovo sustentou muita gente. Raspa de rapadura com feijão, banana. O Senhor não nos disse que ia nos dar macarronada não, todo dia não. Quem disse essa palavra? Não. Nem muito menos sorvete, né, Vanilson? Não existe isso não. Uhum.
Hum? Amém, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas a gente pode pensar nisso. A gente pode até, né? Meu sogro mesmo disse que eu posso passar 15 dias sem comer, que eu não morro. Por conta do que ainda tem assim guardado. Isso, irmão, nós estamos falando fisicamente. Hoje a gente pode ter um ovo, amanhã a gente pode ter só a casca, amanhã a gente pode ter nada. Mas o que Deus nos garante não é uma alimentação apenas natural, é espiritual. Jamais passaremos fome. A nossa alma jamais terá fome de Deus, pois abundantemente Ele tem se dado a nós. A diferença dos crentes para os não crentes é que a chuva virá sobre todos, o sol virá sobre todos, as bonanças virá sobre todos, as provações também virá sobre todos, mas, porém, entretanto, o favor de Deus é para os crentes. O maná que vem do céu é para os crentes, não é para os não crentes. Então esses que provam, que recebem tamanha dádiva de Deus, comungam entre os irmãos, vê essa grandiosidade e desistem, infelizmente, como diz o pastor, eu sinto muito, para esses não há mais possibilidade de arrependimento. É impossível renovar esses do arrependimento. O texto diz bem claro, e o texto diz 2 vezes, verso 4, é impossível, e verso 5, sim, verso 6, sim, é impossível. Ele fala 2 vezes para deixar bem claro para vocês. Olha, irmão, se algum de vocês aqui, ou você que está em casa, eu sei que você está aí vendo. Se você desistir, tchau. Acabou para você. Eu estou falando brincando, mas isso é sério demais, irmãos. Você vai estar negando a Cristo. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 10, vai dizer que você está calcando os pés do Senhor. O que é que significa calcar? É como se a gente estivesse lá naquele momento da crucificação e Jesus lá derramando seu sangue, a gente viesse com uma faca ou com um espeto e ficasse furando ele, fustigando ele cada vez mais. E nós não podemos viver dessa maneira, porque aqueles que não se arrependem, aqueles que voltaram contra o Senhor, mesmo sendo participantes de tudo isso, eles estão querendo crucificar a Cristo de novo, se quiserem voltar. Não voltarão. Esse é o problema. A apostasia é o pecado da qual não há perdão. Pois apostatar da fé é negar a cruz de Cristo, é negar a obra redentora do Espírito Santo, é negar o senhorio de Deus Pai. Pois essa responsabilidade, irmãos, é nossa. A responsabilidade de permanecer firme, Deus nos garante todos os meios de nós permanecermos diante dEle. Mas quem anda no caminho, quem permanece no caminho somos nós. Nós não somos marionetes. E veja que o autor dos Hebreus, ele apresenta para nós um exemplo. A partir do verso 7, ele vai apresentar 2 situações, da qual 2 terras recebem de Deus a chuva. Uma chuva produz erva
útil. Bons frutos, obras que glorificam a Deus. Todas as duas receberam a mesma chuva, no mesmo tempo, na mesma qualidade e grau. Qual é a diferença entre as duas terras? É que uma produz erva útil, e ela é abençoada por Deus, e a outra, espinhos e abrolhos. Imagina aí, irmãos, você é um fazendeiro. Ou você tem uma granja, ou uma chácara, ou você tem um sítio, ou você tem um quintal. Aí você, agora, preparando já para junho, você diz, eu vou plantar uns milhozinhos. Aí você pega os grãos lá, joga na terra, aduba, prepara a terra todinho. Tome água o dia todinho, todo dia. Quando chega em junho, o que é que você espera colher? Milho. Aí quando você vai abrir a espiga, tem um pendão de espinho. O que é que você faz com um negócio desse? Queima. Você destrói. Não era o que você esperava. Agora olhe para Deus. Deus, segundo o que diz o apóstolo João, no capítulo 3, verso 9 e 10, deu-nos uma semente, uma divina semente, que gerou em nós vida. O que é que Ele espera de nós? Que nasça em nós o quê? Não é obras mortas, não é espinhos nem abrolhos, mas sim uma vida útil, uma vida entregue a Ele. Então, irmãos, para esses que ouviram a palavra, para esses que comungaram e desistiram, e a questão aqui não é simplesmente aqueles que estavam na igreja e saíram. A questão aqui é aqueles que apostataram da fé. É aqueles que diziam que criam em Cristo, aí agora eu creio em Maomé. Não, agora eu vou virar espírita. Não, agora eu sou católico. Não, agora eu sou umbandista. Não, agora eu sou budista. Agora eu vou crer em um outro Deus. Esses é o do qual o texto está falando. Porque existe ainda no nosso meio um conceito daquelas pessoas, né, como dizem os pentecostais, desviados. Eita. Alguém aqui já foi desviado? E pergunta, hein, Vanilson? Não existe não, viu, irmãos, desviado. Nessa longa estrada da vida, só existe um caminho. Ou você vai em direção a Deus, ou você está indo em direção ao inferno. Só. Você pode até estar aqui no nosso meio, mas o seu caminho está sendo para outro lado. Você nunca foi regenerado. Esses ainda há uma esperança. Mas aqueles que provaram tudo isso que foi passado para nós e rejeitam deliberadamente, conscientemente a Cristo, a esses não há mais perdão. Entendam, para esses não há mais perdão. Portanto, já pegando a da aula passada, nós podemos fazer algumas aplicações. Primeiro, você é um crente inexperiente ou maduro? Você é grisalho espiritualmente ou não? É um bebezinho? Lembram lá da pergunta da semana passada? Quantos anos de fé você tem? Né? A irmã Marina não pode falar. Quantos anos de crente você tem? Condiz com a sua maturidade? Que alguém aqui já viu uma criança de 5 anos de bigode? Ou de barba? Ou com cabelo assim, bem branquinho? Condiz, irmãos. A gente vê uma criança novinha de barba? Não, por quê? Porque naturalmente uma criança só vai
ter essas condições naturais quando ela estiver mais madura. Assim também é o crente. Então, irmãos, se eu sou crente há tantos anos, por que constantemente eu preciso ser exortado pelo Senhor na mesma coisa, no mesmo pecado? Isso não pode acontecer em nosso meio, irmãos. A gente não pode ser inertes, não. Nem indolentes, como nós vamos ver ainda. Mas precisamos progredir em fé. Então, o tempo que você tem de fé no Senhor Jesus precisa evidenciar o tempo de maturidade que você tem com Ele. Então, irmãos, não sejamos meninos diante de Deus. Você tem buscado a perfeição? Você tem lançado fora as velhas práticas? Aquilo que você cometia, você tem deixado de fazer? Você precisa crescer, irmãos. Você precisa progredir na fé. Você precisa permanecer firme na fé em Cristo Jesus. Esse problema, essa exortação inicial entre o capítulo 5 e o capítulo 6, vai ser de forma como um contraponto para isso que ele agora vai falar a partir do verso de número 9. E nós iremos observar com uma outra pergunta. Então, irmãos, respondendo à primeira pergunta lá, só voltando rapidamente. O crente, ele pode cair da fé, da graça? E aí? O crente pode cair da graça, irmã Terezinha? Ô, irmã Terezinha, só não dá um cheiro na sua cabeça porque eu estou longe. O crente não vai cair da graça, irmãos. É Deus que sustenta ele. Os que caíram era porque nunca foram dele. Então o crente não cai da graça, não. Agora, aqueles que estavam no nosso meio e retrocederam, eles nunca foram dos nossos. Agora a gente tem uma outra pergunta. Ô Jesus, onde é que está a pergunta? Aqui. E qual é a pergunta? Alguém que tem uma visão boa aí? Eita, agora a coisa vai esquentar. E eu já começo com essa mesma pergunta. Vocês têm certeza da salvação de vocês? Hein, irmã Terezinha? Irmã Marina, a senhora tem certeza da salvação, irmã Marina? Aleluia. O profeta Elias ali, o irmão Ricardo. Tem certeza da sua salvação, irmão Ricardo? Amém. Os demais têm certeza da sua salvação? Você, mocinho que está aqui, estou olhando para você. Você tem certeza da sua salvação? Tem? Muito bem. Muito bem. Verso 9 diz assim: quanto a vós outros, olha a diferença. Ele vinha falando de algumas pessoas que estavam apostatando da fé, que estavam negando a Cristo, mesmo tendo ouvido o Evangelho, mesmo tendo comungado. Mas quanto a vós outros, a esses a quem eu escrevo, quanto a vocês, todavia, amados. Olha a nomenclatura, o adjetivo que ele fala acerca de nós. Amados. Quem estudou a carta de Judas sabe o que é isso. Amados. Amados por quem, irmãos? Pelo seu esposo? Pela sua esposa? Pelos seus filhos? Pelo seu patrão? Nós somos amados de quem, irmãos? De Deus. Deus nos amou. O Evangelho de João nos diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira
que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quanto a vocês, ó amados, estamos certos, eu tenho plena certeza, eu estou persuadido das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, ó, perceba o que ele diz. Ainda que eu venha falando de uma forma tão dura com vocês, exortando a vocês a não caírem, a não retrocederem, mesmo eu falando dessa forma, eu estou certo que Deus os ama. Eu estou certo que dessas coisas que são pertencentes à salvação, vocês já sabem, porque vocês foram alcançados. Verso 10, por quê? Por que eu tenho essa certeza? Porque Deus não é injusto. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Existe aí, irmãos, um contraste grandioso entre o apóstata e aquele que persevera, ou o crente. O apóstata desiste, o apóstata retrocede, o apóstata não é amado por Deus, mas o crente não. O crente persevera, o crente continua, o crente não desiste, ele continua firme, pois eles foram amados por Deus. Os leitores da carta aos Hebreus, eles são amados por Deus. E, portanto, esse Deus espera que deles produzam, que eles venham produzir coisas úteis. A chuva de Deus caiu sobre nós e nós somos uma boa terra. Precisamos produzir a 30, a 60, a 100 por um, como diz o Senhor. Pois existe uma ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Irmãos, sem a existência do Espírito Santo, não haveria igreja. Jesus não é tão importante na cruz para pagar o nosso pecado? Na mesma proporção é a ação do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é o que mantém os crentes vivos espiritualmente. Vem dele a nutrição para nos mantermos firmes. Nós não temos a capacidade de vermos o Espírito Santo diante de nós. Você consegue ver o Espírito Santo aqui agora dentro de mim? Não. Nem eu consigo ver dentro de vocês essa pessoa divina dentro de vocês. Porque o Espírito Santo é Deus. E segundo Paulo, ele habita entre nós e em nós. Agora, como esse Espírito Santo revela que de fato está entre nós e habita em nós? Através dos frutos que produzimos. Quando nós olhamos para uma mangueira, no período de junho e julho, você só vê o caule, os galhos e as fulô, como diz minha avó. Você não vê um fruto. Mas dentro dela, ela está puxando nutrientes da terra, e puxando nutriente, e está puxando nutriente. Mas você não está vendo fruto. De repente, uma florzinha aparece. Quando vai chegando perto de outubro, novembro, aí você começa a ver. É muito bem, por isso que está tendo essa chuva. Começa a aparecer umas bolinhas que é diferente da folha. São os frutos. E os frutos começam bem pequenininho, verde. E eles vão amadurecendo. Assim como a mangueira, que somos nutridos pelo Espírito Santo, tal nutrição precisa gerar fruto. Porque se você bota um pé de manga, como minha avó tinha um pé de manga, que
fazia mais de 25 anos que não dava uma manga. Todo dia ela regava, toda semana adubava, todo dia ela ajeitava. Ela falou, meu Deus do céu, eu vou arrancar esse pé. Imagina aí, irmãos, a quantidade de água que foi gasta. A quantidade de dinheiro com adubo. E nenhuma manga. Ela teve que fazer uma operação drástica nesse, né? Ela cortou a manga, deixou só o cotoco. Aí pegou outro pedaço de outra mangueira e enxertou. Aí o que foi que aconteceu? Isso mesmo que vocês estão pensando. Ela cresceu e deu fruto. Eita, Senhor. Se não for uma intervenção vinda de Deus, jamais produziríamos frutos. Então, essa inserção da vida em nós, dada por meio do seu Espírito, é por conta que Deus nos ama. E esse Deus que nos ama, que enxertou em nós vida, Ele tem observado as obras de nossas mãos. E as obras de nossas mãos precisam ser evidente, não a nós, mas ao nosso Deus. Pois nós não servimos a homens, nós servimos a Deus. Mas podemos servir a Deus servindo aos homens. Olha que mistério tão rico, irmãos. Toda vez em que um crente serve a um filho de Deus, ele está mostrando o amor de Deus. Na realidade, o fim do nosso amor para com o nosso irmão é a evidência do nosso amor para com Deus. Como posso dizer que amo a Deus e odeio a meu irmão? Isso é impossível. Então, Deus tem visto, irmãos. Vocês creem que Deus vê? Deus tem visto o vosso serviço na casa dele. Oh, Senhor. Deus está vendo, irmãos. Ele vê o quanto vós tem servido e continua servindo aos santos. Verso 11. Desejamos, porém, o quê? Que vocês parem agora de servir e vão tudo para a casa de vocês. Não. Não é isso que o autor está dizendo. Eu quero agora que vocês, o que é que faça mais? Continue cada um de vós mostrando até o fim. Cada vez mais crescendo em diligência e em plena certeza de esperança. Meu Deus, para esse relógio. Ele fez com Josué, não foi? Pode fazer com a gente. Precisamos, irmãos, mostrar um crescimento. Essa é a exortação. Vocês precisam crescer. Se a gente come muito, irmão, o que é que acontece com a gente? A gente fica forte. Mas se a gente não come nada, a gente fica fraco. Se Deus nos tem nos alimentado com sua palavra, precisamos estar fortes e fortes que somos, vivermos para a sua glória. Em contrapartida, aqueles que não estão evidenciando a plena certeza de esperança diante de Deus, esses estão sendo, segundo o autor aos Hebreus, indolentes. Verso 12. Para que não vos torneis indolentes. O que é a indolência, irmãos? A indolência é preguiça. Para quem já teve algum filho preguiçoso ou algum trabalhador, um funcionário preguiçoso, você sabe o quão perigoso é e o quão ruim é. A preguiça, ela mata a pessoa. Tem gente que é morta na preguiça. Nem a cama desforra e forra. Meu Deus. E se trazermos isso para a casa do Senhor, nós podemos ser, irmãos, preguiçosos? A indolência é algo muito ruim para a vida do crente. E nós não podemos ser indolentes. Nós precisamos nos mobilizar. Nós precisamos crescer. E assim como o autor aos Hebreus diz, nós precisamos ser
imitadores daqueles que pela fé e longanimidade herdam as promessas. Esses imitadores, nós vamos ver quando nós estivermos estudando o capítulo de número 11. É só um pequeno spoiler, certo? Aqueles que pela fé e pela longanimidade. Então, como nós podemos ter certeza, irmãos, da nossa salvação? Quando, através da fé, que é a confiança em Deus e em sua palavra, que é permanecer firme nas promessas do Senhor, que é não se desviar dele, independente da circunstância que esteja, e quando nós fomos longânimos, ou seja, pacientes, aonde mesmo com tamanha circunstância, o crente continua firme, segurando na mão do Senhor, aguardando a sua chegada. Essa é a definição para a fé e longanimidade. Quando nós tomarmos isso para a nossa vida e evidenciarmos a nossa fé e a nossa longanimidade em obras, assim nós poderemos ver, eita, de fato eu sou salvo. Porque mesmo sendo provado, eu continuo crendo no Senhor. Mesmo sendo rejeitado e passando por tamanhas aflições, eu continuo paciente e esperando pelo Senhor e operando boas obras. Se tudo isso acontece e eu permaneço desse jeito, então quer dizer que eu sou salvo. Porque naturalmente eu não teria forças para vencer essas batalhas. Então é Cristo que nos salvou. Então eu posso de fato ter certeza, mediante o que o autor aos Hebreus nos garante, nos apresenta, de que somos salvos, é pela evidência de nossas obras. Não são as obras que nos salvam, mas sim as obras evidenciam que somos salvos. Tendo em vista isso, o autor aos Hebreus vai falar de algo grandioso. Queria ter mais umas 2 horas só para falar sobre isso, mas eu não tenho. A partir do verso 13 ao 20, ele vai querer retornar ao tema do sacerdócio. Se lembra da pausa que ele fez? Agora ele vai querer começar a retornar. E esse retorno, ele vai nos apresentar algumas razões da qual nós podemos confiar em Deus, de que Deus cumpre a sua promessa. Vocês creem que Deus cumpre a sua promessa? Ele vai nos apresentar o exemplo de Abraão. Deus prometeu algo a Abraão. O que foi que Deus prometeu a Abraão? Que se ele cresce nele, saísse de sua terra e de sua parentela, e fosse para uma terra que Deus iria mostrar, o que é que Deus faria com ele? Iria o abençoar. O que foi que Abraão fez? Abraão creu. A fé é o firme fundamento daquilo que garante a nós uma certeza no presente. E a esperança é a ativação da fé por coisas do futuro. Então Abraão creu naquilo que iria acontecer, porque ele creu em Deus agora. Deus o abençoou de fato, pois ele pacientemente esperou pela promessa do Senhor e ela se cumpriu. Durou quantos anos, irmãos? Para Abraão ouvir a promessa do Senhor e ver o cumprimento da promessa do Senhor. Os irmãos sabem? Com quantos anos o Senhor falou com Abraão pela primeira vez? Eita! Agora eu fui lá no ringue. E aí? Com quantos anos o Senhor falou com Abraão? Eita! Não. Vamos mais fácil. Com quantos anos Abraão recebeu a promessa?
Eita! Vai ser a resposta para a próxima semana, viu? Quem não trouxer, eu vou falar com Jesus para... Abraão recebeu uma promessa do Senhor e essa promessa se cumpriu depois de muitos anos. Eu quero saber de vocês semana que vem, quantos anos foi? Com quantos anos ele recebeu a promessa? Meu Deus. Vamos seguindo, irmãos, que essa resposta é para a semana que vem. Ele esperou pacientemente e Deus cumpriu a sua promessa. Agora, Deus quer nos apresentar algumas razões para nós podermos confiar nessa promessa. A primeira razão é que o próprio Deus, não é outra pessoa não, é Deus. Diga para o seu irmão, é o próprio Deus. O próprio Deus, ele se empenha em manter a sua reputação, o seu nome, o seu ser, para fazer cumprida a sua palavra. Ele diz, eu sou Deus, e aquilo que eu prometi eu vou fazer porque eu sou Deus. E a segunda razão é que ele não pode mentir. Irmãos, a gente tinha que escrever com uma caneta dourada assim. Deus não pode mentir. Então, se Deus prometeu, Ele cumpre. Ele nos prometeu tamanha salvação, irmãos. Ele irá cumprir, irmãos. Ele já começou a cumprir isso. E como foi que Ele começou a cumprir isso? Veja o que diz o verso de número 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, Ele se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Deus garantiu a nossa salvação e já mostrou escancaradamente que irá nos salvar. Como? Porque o seu Filho Jesus agora está à direita de Deus. O autor aos Hebreus vai comparar Jesus com uma âncora. O que é que uma âncora faz, irmãos? Quando alguém está no meio do mar, com um barco ou com um navio, e ele quer fazer com que aquele navio fique ali parado, mesmo com as ondas, o que é que ele faz? Joga a âncora. E o que é que a âncora faz? As ondas podem ser maior do que o navio, mas o navio não sai dali. Cristo é a nossa âncora nos céus. Ainda que a nossa vida esteja bravia, com tamanhas provações, e o nosso barco esteja balançando quase um endapique, Cristo, que é a âncora da nossa alma, Ele garante a nossa salvação. E a nossa âncora não está fincada na terra, ela está fincada nos céus. Pois, segundo o autor dos Hebreus, Cristo atravessou o véu e agora está diante de Deus, está à direita de Deus. E Ele garante a nossa salvação. Jesus, Ele se colocou ante a Deus para ser o nosso representante. Ele é o representante humano que transpôs o véu, que atravessou essa realidade invisível e agora está diante de Deus. E essa é a garantia de que Deus cumprirá a sua promessa. Cristo estando à destra de Deus. Ele é a nossa esperança. Por isso, já que tocou bem umas 5 vezes, fica-nos essa lição, irmãos. Precisamos ter certeza na nossa esperança. Cristo é a certeza da nossa esperança.
Deus garantiu para nós as promessas, porque Ele não pode mentir. Deus não pode mentir. De fato, a nossa vida jamais ela irá naufragar, pois Cristo garante. Como diz um corinho bem antigo da igreja, o teu nome garante vitória. O nome de Jesus nos garante a vitória. Amém, irmãos? Deus os abençoe.